Então, mais uma aula do Zoom e hoje nós vamos falar sobre as ferramentas, várias ferramentas. Hoje, vamos ver, vou falar de várias ferramentas de desenvolvimento humano, sobretudo pessoal, que impacta no profissional, né? Que traz uma transformação em você, na equipe, nos clientes. Então, vai ser bem interessante isso. Eu com a Nayara, a gente vem analisando, né, o perfil de vocês, quando se inscreveram, puseram lá sua profissão, seu cargo, sua expectativa, que a gente também pergunta, para poder fazer essa ponte, né? E ver de toda a nossa expertise, nossa experiência, nossas ferramentas, o que mais pode fazer sentido para entregar para vocês. Então, eu vou compartilhar aqui que eu fiz uns super slides lá no Gama. Vamos por aqui. Aí. Estão vendo aí os slides? Fala aí no chat para mim se sim. Beleza, obrigado, Renata. Maravilha. Então, gente, vou pôr em modo apresentação. Aí. Eu sou mentor e criador do MTOL, Mapa ou Mapeamento de Talentos Online, do método Passion and Talents, Paixão e Talentos, né? Aí está meu site, maxuri.com, ou talentoscompropósito.com também, e o DR Maxuri é meu Instagram, também está no YouTube, LinkedIn, esse mesmo, né? Então, se você trabalha ajudando pessoas, né? Se o teu trabalho, por exemplo, é como psicólogo ou psicóloga, terapeuta, educador, educadora, líder, coach, RH, consultor, mentor, orientador, conselheiro, conselheira, né? Etc. De alguma forma você ajuda as pessoas e precisa entender de comportamento humano, até vendedores precisam entender, todos que lidam com o público, que atendem. A gente tem que entender até nós mesmos, né? E nosso companheiro, companheira, filhos, familiares, amigos. Então, na verdade, o que eu vou entregar aqui interessa a todo mundo, né? Mas, em especial, eu foco em pessoas que desenvolvem pessoas, porque aí é um efeito multiplicador. E eu estou muito enfocado em formar multiplicadores, porque esse método que eu ensino já são mais de 30 anos desenvolvendo e a cada ano atualizando, adaptando. E então já estou com 57 anos, 58 agora dia 23 e mais de 30 anos aí de carreira, então tem esse anseio meu de passar o bastão, de ensinar o melhor de tudo que eu venho aprendendo e utilizando, e claro, cada um vai adaptar para suas necessidades, seu nicho, seu caso, sua vida, sua carreira, seu negócio, mas sim poder ter esse efeito multiplicador, né? Tá bom? Então, olha só essa pergunta que eu vou te fazer. Por que que algumas pessoas realmente transformam a vida de outras e a si mesmas, né? Transformam vidas, são agentes de impacto, de grande valor que agregam, transformam, é um antes e um depois. E outras pessoas aplicam ferramentas, mas não tem grande transformação, né? Hoje eu estava em reunião com um, um homem que ele vem da área de tecnologia e está em transição de carreira para se tornar mentor em desenvolvimento humano, né? E ele falou isso, olha, eu vinha na área da tecnologia, negócios internacionais, mas chegou uma hora que era tudo muito transacional, muito técnico, era superficial, faltava profundidade, faltava propósito maior, faltava desenvolvimento profundo humano. E aí ele se desencantou, já estava, né, se deprimindo ali. Então decidiu fazer essa transição e começar do zero a empreender como mentor, né? E está aprendendo ferramentas, talvez ele esteja aqui assistindo a gente agora, que eu convidei ele, mas tem a ver com essa pergunta, né?
Qual é a diferença? Por que que tem profissionais que transformam a vida da sua equipe, dos seus clientes, e outros aplicam técnicas, mas não há grande transformação? O que que você acha, hein? Responde aí no chat. Responde porque em alguns momentos aqui da live, eu gosto de interação, né? Em alguns momentos aqui da nossa aula, eu vou abrir o chat, ver o que vocês escreveram ali, tá? Então, coloquem ali no chat. Mas leve essa reflexão para você, e nós vamos aprofundar sobre isso, sobre essa diferença, né? Então, um problema comum é que muitos profissionais que trabalham com desenvolvimento humano, né, que lidam com pessoas e precisam desenvolver pessoas de alguma forma, lidar com pessoas, estudam muito, fazem cursos, aprendem técnicas, aprendem ferramentas, acumulam diplomas certificados e mesmo assim falta profundidade no impacto que geram, né? Será que você se identifica com isso que estamos colocando aqui? Escreve aí no chat. Você se identifica com esse problema? Você conhece pessoas assim, né? Alguns até têm aquela síndrome do impostor, porque você, poxa, eu acumulei tanto conhecimento e técnica, mas não consigo gerar um valor que, né, que me deixe feliz e transforme a vida das pessoas e traga, por consequência, prosperidade e reconhecimento. E tem gente que acha que falta mais estudo e falta mais estudo, né? Então é um paradoxo, porque parece que mais conhecimento e mais ferramenta vai solucionar, e a pessoa fica ainda mais perdida, no meio de tanta coisa que ela não sabe quando usar, como usar, com que pessoa, em que momento, né? E por que isso? Porque ferramentas sem um diagnóstico profundo inicial geram apenas intervenções superficiais, né? É que nem, por exemplo, uma pessoa, vamos comparar com a medicina, já que minha formação foi como médico, minha primeira profissão foi como médico. É, chega aí alguém com dor de cabeça, você dá um analgésico. O analgésico transforma a vida da pessoa? Não. Resolve ali momentaneamente, até passar o efeito do analgésico. Por quê? Porque o analgésico só inibe os receptores ali da dor, não resolve a causa daquela dor, entendeu? Então, a nível emocional, mental, espiritual, funciona da mesma forma. Se a gente, a nível comportamental, atitudinal, a nível emocional, mental, espiritual, se a gente atua superficialmente com técnicas analgésicas, é só sintomático, é superficial e não vai na causa, não vai ser algo profundo, tá? Eu tô vendo aqui, deixa eu ver o que vocês puseram aqui. Falta empatia, Rodrigo. Ô, Rodrigo, que bom que você está aqui. Se falta empatia, olha, Rodrigo, não necessariamente. O profissional pode até ter muita empatia, se sintoniza com a outra pessoa, se compadece da outra pessoa. Vamos pegar o exemplo do médico aí que estamos falando, né? Ele pode ter uma alta empatia, sofrer junto com o paciente, né? E dar o analgésico, igual. Porque a empatia sem o diagnóstico profundo não adianta. O que você falou, Caroline? Transformar vidas é necessário propósito e paixão pelo que faz. Sim, propósito e paixão pelo que faz, sim, é fundamental. Né? As zonas azuis, as blue zones, que são as áreas do mundo que têm pessoas mais felizes, prósperas e longevas. Lá tem um documentário no Netflix, né, sobre isso, e os livros do Dan Bruckner. é, Ele descobriu que é fundamental propósito e paixão, mas não é suficiente. Por quê? Porque sem um diagnóstico profundo, não dá para chegar no propósito e paixão, tá? Vocês já vão entender isso daqui. Vamos para o próximo aqui. Obrigado aí pela interação. Gosto muito mais de dar uma aula quando tem interação. O erro mais comum, né? A maioria dos profissionais, o que que tenta? Resolver problemas de vida e profissionais, pessoais e profissionais, carreira,
e de empresa, empresariais, resolver os problemas sem entender os talentos naturais de cada pessoa. Quando eu falei de diagnóstico, eu estava falando disso. Diagnóstico dos talentos inatos, ou natos, dá na mesma, naturais de cada pessoa. Isso é muito fundamental. Eu quero te mostrar por quê. E isso faz toda a diferença. Sem isso, qualquer técnica vira tentativa e erro, tá? Eu recordo que há 25 anos atrás, quando eu li o livro Descubra Seus Pontos Fortes, de Marcus Buckingham e Dan Clifton, do Instituto Gallup, eles fizeram uma pesquisa durante 40 anos em mais de 2 milhões de pessoas em mais de 100 países, em tudo quanto é tipo de nicho de mercado, de profissionais e de empresas. E a pergunta: você faz na maior parte do teu dia aquilo que você mais ama e tem facilidade natural para se destacar, né? Porque isso é talento. O que que é talento? Algo que você tem paixão por fazer e facilidade natural para aprender, para se desempenhar com resultados acima da média, para se destacar, e você entra no estado de flow, de fluxo, onde o tempo nem existe, aquilo te energiza, não é um peso, não é uma coisa chata, entediante. Então, os talentos são isso. E quando foi perguntado lá pelo Instituto Gallup para mais de 2 milhões de pessoas, 83% responderam: não, não pratico na maior parte do meu tempo, do dia a dia, aquilo que melhor sei fazer e mais amo fazer. Então é um potencial desperdiçado. A pessoa não consegue encontrar propósito e paixão se antes ela não encontra quais são seus talentos, tá? Faz sentido aí, gente? Então, o que que realmente transforma? Quando, em primeiro lugar, tem um autoconhecimento profundo dos pontos fortes e dos pontos fracos. Mas não para focar nos pontos fracos e achar que resolvendo pontos fracos você vai chegar no propósito, na paixão, na excelência, nos resultados extraordinários, na felicidade, no sucesso. Não, isso é uma falácia. O pai da administração moderna, Peter Drucker, ensinou quem se concentra, né, ele falava muito a líderes empresariais, o líder que se concentra em corrigir e melhorar os pontos fracos dos seus colaboradores, consegue no máximo um desempenho médio, regular. Os gestores que conseguem, os líderes que conseguem um desempenho excepcional é porque se focam em desenvolver e melhorar cada vez mais aquilo que a pessoa naturalmente tem como talento, tá? E esse foi um estudo. Esse estudo do Gallup, que depois se estendeu também para gestores e descobriu a mesma coisa sobre os melhores gestores, e a cada ano esse estudo foi se atualizando até hoje. E ainda em 2025, 2024, 2026, não mudou esse resultado. Olha que impressionante, mais de 80% dos profissionais, das pessoas, tanto de empresas quanto fora, se sentem insatisfeitos profissionalmente, vazios, entediados, estressados. E um dos maiores fatores é porque não tem a clareza dos talentos naturais. Então, o autoconhecimento de pontos fortes e fracos, por que os pontos fracos? Porque sim, 10, 20, 30% do tempo, da energia, foca em neutralizar os pontos fracos que sabotam os pontos fortes. Como é que você neutraliza? Ou desenvolvendo competências, ou delegando, terceirizando, que alguém que tem talento para aquilo que você tem debilidade, faça isso, para você se concentrar no teu talento. Trabalhar em equipe, terceirizar, delegar, tá? E outro tipo de fortaleza que é a competência adquirida, que é aquela capacidade técnico-comportamental que você aprendeu, que você praticou. Se não tem talento de base, tipo, você aprendeu a vender,
você tem conhecimento, você tem prática, você tem competência, é um ponto forte as vendas, mas não tem paixão por isso. Mas não é teu talento natural. Essa competência é só um apoio, não é ela quem vai te levar para aquele dia a dia leve, energizante, aqueles resultados maravilhosos e aquela prosperidade por conseguinte. Entendeu? Ah, tem competência de liderar pessoas, fez cursos, recebeu capacitação, foi treinado. Se não tem o talento, não desenvolve esse talento, a pessoa vai carecer de automotivação e autoengajamento, entende? Porque não está na natureza dela. Então, o melhor é aproveitar a natureza das pessoas. Alguém que não tem talento para liderar ou para empatia, para atender como terapeuta, pode desenvolver esse talento? Pode, mas são 10, 20 anos de prática intensiva até aquilo virar um talento natural. É muito mais fácil e rápido descobrir os talentos que já tem e focar em desenvolver e aprimorar e aplicar da melhor forma possível. Faz sentido? Então, autoconhecimento profundo, clareza dos talentos e paixões naturais, direção profissional alinhada e pessoal, porque você usa os teus talentos nos relacionamentos familiares, com amigos, em projetos filantrópicos, em hobbies, para a espiritualidade. Os talentos são permanentes. Use ou não use, tenha consciência ou não, estão aí em você como joias, um capital, um tesouro por toda a tua vida. Olha só que coisa, tá? Por isso, a estratégia de desenvolvimento tem que vir desse diagnóstico, tá? Qual é o papel do profissional que trabalha com desenvolvimento humano? É mais do que ficar aplicando técnicas, motivando e aconselhando. Tem que ser um estrategista do desenvolvimento humano. Eu adoro quando a Nayara aí, que é minha estrategista digital, e ela diz, Maxuri, você é um estrategista do desenvolvimento humano, né, Nayara? É isso, estratégia do desenvolvimento humano. Que faz, em primeiro lugar, o diagnóstico que eu estou te falando. E depois vem o planejamento e o acompanhamento na execução. E o desenvolvimento nisso, né? Alguns exemplos, olha, nesses mais de 30 anos, principalmente do ano 2000 para cá, até hoje, isso não para. Eu sempre estou investigando, experimentando, aplicando em mim e em outros os assessments, métodos de diagnóstico que tem no mundo, tá? No mundo acadêmico, no mundo corporativo, no mundo holístico, sempre. Então, eu fui juntando nesses anos uma expertise de várias dessas ferramentas. Vamos dar alguns exemplos. O DISC é uma das mais populares, né? Que é baseado em 4 tipos de forças, certo? É o D, o I, o S e o C. Eu não vou explicar cada um deles em minúcias, porque não dá tempo aqui para isso daí. Lá na formação de mentores, formação de analistas de MITOL, eu gravei aulas sobre cada um desses daí. Tá lá. Mas o DISC, ele está baseado nos descobrimentos do psicólogo William Marston de uns 100 anos atrás, gente. De uns 100 anos atrás, que ele descreveu 4 emoções dos seres humanos, tá? Que tem a ver com os 4 temperamentos do Hipócrates, de 2000 anos atrás, né? Que tem a ver ali o colérico, sanguíneo, melancólico, fleumático, que tem a ver com os 4 elementos, que é algo muito antigo, né? A pessoa mais terra, pessoa mais água, mais ar ou mais fogo, né? A terra que é pés no chão, foco no concreto, praticidade. Pessoa mais água, que é mais emocional, sensível. Pessoa mais ar, racional, analítica. Pessoa mais fogo, né? Desse empreendedorismo, desse impulso, dessa ousadia, que cada uma pode ficar negativo, né? Aquela terra pode ficar materialista, seca, só pensa em resultado concreto e dinheiro e nada mais, só operacional. Aquela pessoa mais água, sua fortaleza pode virar a debilidade de ser um pântano de dramas, de choro, de sentimentalismo, de flexibilidade e permissividade em excesso.
aquela pessoa, né? Empatia em excesso, aquela pessoa ar pode virar aquele que tem muitas ideias, pensa, raciocina e não concretiza nada, se perde nas ideias, procrastina sempre. Aquela pessoa que é mais fogo, pode ser um fogo destruidor, um fogo de palha que não se sustenta, entende? Então, é, são assessments que estão atrelados uns aos outros, tá? O DISC virou popular, muito usado em empresas, mas o DISC é uma fotografia de um momento da vida da pessoa baseado no comportamento, né? Análise comportamental, tem o PDA também, que é parecido, do comportamento da pessoa, como um pouco a ver com o seu temperamento, com sua expressão no mundo, sua personalidade, mas isso pode mudar. Isso é a forma com que ela se adapta ao mundo, com que ela foi se adaptando, mas não é necessariamente a essência nem o talento da pessoa. A mesma coisa MBTI, que vem lá do Jung, né? Que são 16 combinações dos tipos sensação, que é mais corporal, emoção, mais emocional, pensamento, que é o analítico, e intuição, que é o elemento fogo. Tem a ver a mesma coisa. Jung estudou esses arquétipos, esses mitos, esses símbolos universais, e ele descreveu a pessoa que tem uma função psicológica mais corporal, emocional, mental ou mais intuitiva, mais espiritual e que pode ser mais introvertida ou mais extrovertida. E tem outros detalhes também que eu não vou entrar em detalhe, mas deu 16 combinações. E aí os testes encaixam a pessoa num desses rótulos, que nem o DISC. O DISC dá, eles fizeram 64 combinações. O MBTI tem 16 combinações, mas tem gente que não se encaixa em um desses rótulos. E tem gente que com o tempo muda. Jung falou, a gente pode mudar o tipo psicológico. Me entende que isso não é bem o talento? Não serve para o diagnóstico do talento? O enneagrama são 9 tipos. O enneagrama é milenário, né? Vem lá do sufismo e tal. E é bem mais profundo. O enneagrama tem 9 tipos psicológicos, né? Digamos, de ego, de personalidade. Por trás tem 9 tipos de essência espiritual também, num enneagrama mais profundo, e tem toda uma relação. Você pode ter um tipo mais como principal e asa em outro tipo, né? Secundário e tal. Ajuda a se entender. É muito legal essa ferramenta, né? Mas também não é especializada em identificar os talentos. Sabendo o tipo, dá para ter ideia de quais podem ser os talentos da pessoa, mas não identificam quais são os talentos dela e como usar esses talentos. As inteligências múltiplas de Howard Gardner, né? Que é a teoria das inteligências múltiplas, que veio lá de Harvard, que o Gardner fala no livro dele que, na verdade, são talentos, 9 tipos de talentos que são comuns e que ele chamou de inteligências porque vem do mundo acadêmico e que é mais se dá mais importância à palavra inteligência que à palavra talento. E ele descreveu lá a inteligência lógico-matemática, que é a mais valorizada no mundo, aquele que tem raciocínio rápido, faz a, né, análise lógica, mente matemática, oh, que inteligente essa pessoa. E o que é linguístico, comunicação, oh, que é bom de comunicação, de se expressar nas ideias, na comunicação. Uau, que pessoa inteligente. Mas ele quis demonstrar que tem outros tipos de inteligência que são outros talentos, como, por exemplo, naturalista, que é lidar com a natureza, espacial, como dos arquitetos, dos bailarinos, artistas marciais, construtores, o talento intrapessoal de se questionar existencialmente, buscar o autoconhecimento, o talento interpessoal de empatia, que é o que a gente chama de inteligência emocional, né? É a junção do intrapessoal e o interpessoal. A inteligência existencial hoje se chama inteligência espiritual também. E assim vai, né? Musical é outro tipo de inteligência. Então ele descreveu 9. Mas tem muito mais do que isso daqui. Eu fiz uma lista de 600, mais de 600 tipos de talentos, entende? A lista, aí é 9. Mas quem tem outros talentos? Fica só no rótulo de um dos 9 ou dois dos 9. Entende como é superficial?
Temperamentos, né? Já falei um pouco dos quatro temperamentos, que tem a ver com o padrão emocional, não o talento da pessoa. O StrengthsFinder do Gallup, que foi um dos starts aí para eu estudar e desenvolver o meu método Passion and Talents, meu livro A Era dos Talentos, esse best-seller. O StrengthsFinder, ele identifica 34 tipos de talentos que são comuns em empresas, no mundo empresarial, e ele mostra os cinco principais da pessoa, tá? 34, gente. Eu fiz uma lista que está no meu software, no Emitol, de mais de 600. Então, ainda é limitado. É legal, viram que os que têm muita frequência, mas e se o talento da pessoa é outro, tá? Fui estudar numerologia pitagórica. São 9 números, tem mais os números mestres, e aí pela data de nascimento dá para saber, pelo nome da pessoa, e é uma ciência, tá? Comprovada e tal, e em que os números são símbolos, não são quantidades. O número um representa, por exemplo, o talento de tomar iniciativa, o talento de ser pioneiro, o talento de liderar, de fazer excelência às coisas. O número um representa. Mas o fato da pessoa ter o número um na numerologia não significa que ela tem todos esses talentos. Ela tem esses potenciais, mas pode não ter desenvolvido esses talentos, me entende? Então mostra assim potenciais. Então eu comecei a ficar angustiado ao ver tantos acessos, mas que nenhum deles para diagnosticar assertivamente os talentos de cada pessoa. Fui lá estudar a classificação de fortalezas da psicologia positiva, que tem também ali 30 tipos, os 7 chakras do yoga, que cada chakra e cada corpo sutil representa certos talentos, os caminhos ancestrais que aprendi de um mentor xamã lá dos Andes, né, do Condor Branco, que aí tem o caminho do guerreiro, caminho do amante, caminho do sábio, caminho do meditante, caminho do artista, caminho do negociante, do mercador. Também me ajudou a ver 8 principais tipos de talentos ou de áreas de talentos. Enfim, foram muitos, foram dezenas. Aqui eu estou dando alguns exemplos para você ver toda essa pesquisa e que continua havendo e eu vou aperfeiçoando, mas nenhuma delas deu assim. Como diagnosticar o talento essencial das pessoas, de cada pessoa, de cada indivíduo, o número um, número 2, número 3, número 4, número 5, né? De centenas de tipos e milhares de formas de aplicação. Então, eu me propus a desenvolver isso. E esse é o método que eu desenvolvi há mais de 20 anos e que a cada ano eu vou atualizando. Olha, o que que define realmente uma carreira? Uma carreira sustentável? O talento natural, a paixão. O talento faz parte da paixão, né? É uma capacidade que a pessoa tem paixão em usar, uma habilidade, uma atitude, beleza. E tem a facilidade. Mas tem outros tipos de paixão. Os assuntos e temas, matérias que tem paixão, o tipo de atividades que tem paixão, o tipo de ferramentas que tem paixão de usar, o tipo de pessoas que tem paixão para lidar, para atender, para contribuir e assim por diante. Então, tem várias vertentes de categorias dentro do que é paixão, entende? E, em geral, as pessoas falam paixão no geral, o que que te apaixona, não tem um método estruturado para entrar nesses detalhes. Com os talentos e paixões, por isso eu chamei o método Passion and Talents, com as paixões, os talentos diagnosticados assertivamente, aí a gente sabe quais podem ser as melhores formas da pessoa contribuir com o mundo num dia a dia leve, energizante, feliz, motivador, engajado e com resultados extraordinários e vai se desenvolvendo cada vez mais. E numa equipe, cada um trabalhando, colaborando através dos seus talentos e paixões, com a missão da equipe, com o propósito da equipe. E aí, tendo claro essa linha, esse eixo, esse caminho estratégico de contribuição ao mundo, aí você vai identificar as oportunidades. Do contrário, vai ser oportunismo, né? Você não se conhece profundamente, ou teus clientes não se conhecem profundamente, aí vai aparecendo as oportunidades, eu acho que isso dá dinheiro. Eu acho que isso daí vai ser legal. Faz uma faculdade, depois vê que não é bem isso, faz outra faculdade, faz uma pós, e vai acumulando. Vai para um tipo de experiência profissional, depois vai para outro tipo de experiência, vai para um emprego, vai para outro emprego, abre um negócio, abre outro negócio e não se encontra. E aí, depois dos 40 anos, que bate a metanoia, a crise da meia-idade,
que Jung descreveu muito bem, aí a pessoa entra em depressão, ou foge no trabalho e entra em burnout, a pessoa entra em ansiedade, em TDAH, etc, etc. Adoece, adoece até fisicamente, porque se perdeu de si mesmo, né? E se a gente lembra até na Bíblia aí a parábola dos talentos que Jesus fala e outros caminhos, gente, é o nosso maior tesouro esses talentos. Uma vez uma mulher chegou para Dalai Lama, eu tenho esse vídeo no computador. Uma mulher chegou no Dalai Lama e falou: qual é a melhor meditação que a gente pode fazer? E Dalai Lama falou: descubra seu principal talento, contribua com o mundo dia a dia nesse talento, com esse talento, e você vai estar feliz fazendo o que você ama, o que teus olhos sorriem, o que teu coração canta. Essa é a melhor meditação. Nossa, me impactou essa, né? Tem tudo a ver. E aí que o trabalho ganha sentido e prosperidade, tá bom? Então, o que que acontece se não há esse alinhamento? Sem essa clareza de talentos, paixões, as pessoas escolhem carreiras erradas, profissionais se sentem perdidos, as empresas põem pessoas em funções erradas, promovem para líder alguém que é bom naquele operacional, perde a pessoa boa no operacional e ganha um péssimo líder. Os talentos ficam escondidos, subaproveitados. Uau, tá? Isso começa desde a infância na escola. Na escola, que é exigido em muitas escolas e famílias na sua educação, as crianças e adolescentes, que diz, você tem que ser bom em tudo, você tem que tirar nota boa em tudo, e você tem que se dedicar a estudar mais e praticar mais aquilo que você tem as notas mais baixas. Se foca em corrigir debilidades. Então fica programado esse mindset errado. Depois tem que fazer terapia, mentoria, coach, treinamento, qualquer coisa para mudar isso daí, reprogramar, tá? E nas organizações, você imagina, a produtividade cai, tem conflitos, a pessoa insatisfeita briga, quem tem conflito, se desmotiva, absenteísmo, turnover. Nossa, por isso que vem agora, né, a lei NR1 e que as empresas vão ser multadas, caso fique comprovado que o funcionário, o colaborador, adoeceu psicologicamente ou fisicamente por um ambiente tóxico, por conflitos, por desmotivação, por um ambiente que não favorece, não tem um programa que favorece a saúde emocional e mental. E olha só, talentos e paixões têm tudo a ver com saúde emocional e mental, né? E até espiritual e física. Bom, então isso é estratégico, gente. Por isso que tem que ser estrategista em desenvolvimento de pessoas. Qual é o impacto na vida de pessoas? Autoestima baixa se não sabem seus talentos, estão desconectados dos seus talentos, e autoconfiança baixa. Mas quando reconhece os seus talentos, é a terapia positiva, é a psicologia positiva. A autoestima e a autoconfiança aumentam. Autovalorização, sem ficar arrogante, né? Mas sim de se valorizar. Você pode amar até o ponto que você se ama, guiar até o ponto que você se guia, liderar até o ponto que você se lidera, desenvolver até o ponto que você se desenvolve. Então, é uma clareza de direção, decisões que ficam mais seguras, a carreira ganha propósito e se alinha com os valores. Tem que alinhar talentos e paixões com os valores, tá bom? Qual que é a minha experiência nesses últimos 30 anos? Então, eu te falei que minha base foi a medicina. Eu me formei, eu tenho 58 anos quase, vou fazer daqui a pouco. É, aos 23 anos eu me formei médico, 34 anos atrás. Me formei médico em São Paulo. E fiz duas pós-graduações, homeopatia e psicologia junguiana. Homeopatia porque a homeopatia unicista que traça o perfil psicológico para dar o remédio que equilibre a frequência eletromagnética quântica da pessoa, e psicologia junguiana também para entender o profundo da psique humana, certo? Com as técnicas de Jung. E aí eu fui descobrindo os talentos depois, porque os talentos, as forças, se a gente não conhece, não sabe usar, viram debilidades, nossas maiores debilidades, viram doença, viram problema. Então, aí que eu cheguei nos talentos com o tempo, certo? Acompanhei milhares de pessoas e fiz várias formações como terapeuta de regressão consciente para levar as pessoas com hipnoterapia ao passado
a princípio era para curar os conflitos do passado, depois eu passei a resgatar da memória os talentos que são padrões que vêm muitas vezes desde a infância ou antes ainda, certo? E me formei coach, master coach em duas organizações, virei professor de coaching, depois me especializei como consultor de carreira, como em gestão por competências, eh, facilitador e consultor de liderança, liderança de equipes, projetos de vida, empreendedorismo. Nossa, gente, foi mais de R$ 1 milhão que investi para fazer um monte de cursos, viagens. Fui para os Estados Unidos fazer o Train the Trainer lá do Harvey Eker, do Segredos da Mente Milionária. Fiz o Empretec, fiz um monte de formações. Então, eu uno de alguma forma o melhor do mundo holístico, do mundo acadêmico, do mundo corporativo. É doido, né? E acompanhei nesses anos, eu apliquei essa minha metodologia do Passion and Talents, do livro best-seller A Era dos Talentos, o software Emitol, em mais de 10 mil pessoas, em centenas de empresas, organizações, inclusive Coca-Cola, Petrobras, Senai, Ford, Net, Volkswagen, Petrobras, Magazine Luiza, e assim por diante, muitas pequenas e médias empresas, e profissionais liberais, e estudantes. E é uma realização enorme, por isso que depois eu comecei a formar multiplicadores do meu método, analistas do Emitol, mentores, consultores, coaches, com toda essa metodologia Passion and Talent. Tanto redesenhando carreira quanto vida, tanto para transição profissional de vida, quanto para alavancar onde já está, abrir negócio. Então eu percebi um padrão claro. Qual que é o padrão? A chave da transformação é quando a pessoa responde essas três perguntas: quais são meus talentos naturais? E aí, gente, entenda também as paixões e os valores. As competências adquiridas também faz parte, mas o principal são os talentos. Segunda pergunta: onde posso gerar mais valor? Onde? A quem? A qual nicho de mercado? Lembra que quem quer ajudar todo mundo não ajuda ninguém. Você tem que se posicionar, mas aí sabendo os teus talentos e desenvolvendo os teus produtos, serviços a partir dos teus talentos, paixões, alinhado com valores, também competências, aí sim você se posiciona com o teu arquétipo de marca, tá? E como transformar isso em carreira, contribuição, negócio, aí você vai ter o teu PDI, teu plano de desenvolvimento individual, tua declaração de missão, visão, valores, vai ter o teu Canvas Business Model, né? O teu Canvas View de carreira ou Business Model do teu negócio. E depois vem o que é a gestão do dia a dia, da agenda, da produtividade, entra o essencialismo, entra foco, disciplina, trabalho em equipe, marketing, vendas e etc, né? E constantemente receber feedbacks, receber orientação de mentor, se desenvolver, revisar, ajustar a rota, enfim, tudo isso são 8 passos, né? Eu já dei isso em outras aulas. Então, o nascimento do Emitol. Emitol é mapeamento de talentos online. Mas o GPT falou assim: mapa de talentos, oportunidades e liderança. Eu gostei, também quer dizer assim, Emitol, mapa de talentos, oportunidades e liderança. Para liderar, em primeiro lugar, a tua vida, né? E liderar depois outros, influenciar outras pessoas. Liderar não é só liderar a equipe, também tem a liderança do um a um. Então, o Emitol é um software, um assessment, um método para diagnosticar, identificar talentos, paixões, valores, competências, pontos fracos, sabotadores e orientar carreira e vida, tá? Uma orientação estratégica. Então, vai revelar de mais de 600 talentos quais são os predominantes na pessoa. Vai revelar os ambientes profissionais ideais, os caminhos de carreira possíveis, as áreas de maior contribuição e também a nível pessoal. É um autoconhecimento, uma autoestima, é maravilhoso. Gente, tem gente que lê o relatório do Mitol, né? Porque ao final dura 30, 40 minutos que você responde as perguntas no meu software e gera um relatório em PDF ao final. Só de ler esse relatório, tem gente que chora de emoção, de se ver no espelho, né? E aí depois, aí eu dou
uma sessão de devolutiva, de orientação estratégica, depois os planejamentos e depois o acompanhamento na execução, né? E é isso que eu ensino quando eu formo aí os multiplicadores do meu método, eu ensino a fazer o que eu faço, adaptado ao seu nicho de mercado, à sua marca. Então, como é que profissionais podem usar isso? Profissionais que trabalham com pessoas, principalmente, vão usar o Emitol, tem várias aplicações para orientar carreira e vida, para recrutamento e seleção, para organizar a equipe e desenvolver a equipe, porque inclusive você pode fazer de novo o Emitol cada 3 meses, por exemplo, para ir vendo nos gráficos, você vai vendo cientificamente a evolução dos talentos, das competências, a superação das debilidades, etc. Ajuda clientes a tomar decisões, te ajuda a vender melhor, a atrair clientes, te ajuda nos relacionamentos, porque você entende o outro, entende você e sabe então os canais de comunicação melhor. Estruturar programas de mentoria, tá? São muitas aplicações. Então, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo, antes de aplicar nos outros essa ferramenta, é você olhar profundamente para si. Então, você é o primeiro que precisa ter toda essa clareza. É a primeira pessoa que precisa fazer o emittol. Então, qual que é meu convite? Eu já vou abrir para perguntas, tá? Mas qual que é meu convite? Algumas pessoas aqui que participam das aulas estão começando esse processo. Então, é você fazer o diagnóstico emittol com a devolutiva estratégica, né? Responder ali as perguntas por 30, 40 minutos ali no meu software e ler o relatório e vir fazer uma sessão de 1 hora aproximadamente, presencial ou online, comigo, onde você recebe minha orientação, teu mapa estratégico, conversamos sobre a tua carreira e tua vida, os próximos passos, você sai com os caminhos profissionais claros, com decisões mais claras, possibilidades de atuação, é maravilhoso, tá? E depois você pode avançar, se você quer, para sessões de planejamento de negócio, de carreira, sessões de acompanhamento na execução, onde aí eu vou, né, cada semana ou cada 2 semanas, te motivar, te dar feedbacks, te cobrar resultados, te incentivar, te ensinar técnicas. Muitas vezes eu vou ensinar técnicas de reprogramação de crenças, de afirmações e decretos, rituais diários para se energizar, para definir prioridades, para manejar agenda, etc. Né? Para relacionamentos interpessoais, formar tua equipe, fazer teu marketing, se posicionar. Então aí a gente vai trabalhando de acordo ao de cada um, né? Tem mentorias que eu dou individual, tem mentorias que eu dou em grupo. E o suprassumo é você vir fazer a formação comigo, porque aí eu te ensino a aplicar isso nas demais pessoas, tá? Então, qual que é o próximo passo? Aí eu pus a foto da Lorena. Então, se você quer mais clareza sobre a tua carreira, a tua vida, como estruturar o Emitol, a Lorena é a pessoa da minha equipe que é a responsável por dar esse atendimento. Então, aí está o WhatsApp da Lorena. Aí, não sei se a Lorena já está nos assistindo aqui para pôr no chat do Zoom o WhatsApp dela, senão a Nayara, minha estrategista aí, assessora, pode colocar o WhatsApp da Lorena. É do Brasil, mais 55 12 São José dos Campos, 12 99 183 0892. Lorena conhece profundo a metodologia porque ela já foi minha mentorada, né? E é minha mentorada de mentorias individuais. Ela também está na formação, ela conhece de perto tudo isso, me acompanha já há anos, tá? E ela agora ela faz parte da minha equipe na parte do atendimento, da atenção aí. Então, ela vai te explicar aí, né? Você vai conversar com ela, explicar a tua situação, teu momento, teu desafio, e ela vai te explicar adaptado a isso, essas ferramentas, os próximos passos, e vai te dar a mão e vai te conduzir, tá? E aí eu vou apoiando, dando suporte, a esse processo. Então, isso que eu tinha aqui com você. Agora vamos abrir para pergunta. Deixa eu ver quem que está aqui. Ei, deixa eu ver quem que está aqui. Renata. Gosto da Renata, ela vai até o final. Quem que está aí mais? O usuário do Zoom. Quem que é o usuário do Zoom? E a cara eu só vejo a testa, então não dá para saber. Marco.
Ah, põe. Qual que é teu nome? Oi, Marco, tudo bem? Acho que o Marco já assistiu live comigo. Neide Teixeira, Jean Edelbrando, Natália, Raimundo, Sabrina, Rodrigo. Rodrigo já assistiu também comigo aulas, né? A Sônia, Girlane. Que maravilha. Então, gente, se você tem alguma pergunta para me fazer, tá? Nayara, você pôs ali no chat o WhatsApp da. Não pôs, né? Será que tá aí a Nayara? Para pôr o. Fala, Marco! Eu vou. Chelsea, ó, que nome diferente. Eu vou colocar aqui o WhatsApp da Lorena no chat, que aí você já pode conversar com ela, olha. Esse é o WhatsApp dela. Não sei se tem que ter o 55 ou não, vou por aqui também assim. Então, para fazer perguntas agora, pode pôr no chat ou pode abrir o teu microfone e fazer a tua pergunta. Vou responder. Pode perguntar sem medo de, será que minha pergunta vai ser ridícula ou não vai fazer sentido? Não se preocupe, porque cada vez que alguém pergunta, é a dúvida de outro também. Eu aproveito para passar algo, né, que vai ajudar todo mundo aqui. Então, faça aí tua pergunta. Eu também gostaria de saber. Lá no início da aula, eu perguntei a cidade e a profissão de cada um, mas tem gente que chegou depois. Coloca aí no chat tua profissão e cidade, que eu quero saber também, né? Se puder abrir o vídeo, eu estou vendo aqui a maioria está com o vídeo fechado. Abre aí o vídeo, é tão gostoso poder olhar olhos nos olhos, né? O contato humano. Estamos numa era aí de muita coisa artificial, a gente nunca sabe. eh, se a pessoa tá, não tá, se é um robô. Ó, Chelsea da palestra de comportamento profissional. Legal, Chelsea, legal. Que dúvidas vocês têm? Quero saber, ou se quiser falar um pouco do teu desafio do momento, e aí eu posso te dar uma dica aqui. O Delbrando está em Minas. Eu lembro, o Delbrando também já assistiu. O Delbrando também já assistiu outras aulas comigo. Vejo lá no grupo do WhatsApp. Inclusive, eu vou contar uma novidade aqui para vocês. Tchau, 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 uma novidade. Conversando com a Nayara, eu senti assim, a gente precisa, nós sentimos tudo, precisa de mais proximidade ali no grupo, né? Usar o grupo do WhatsApp que vocês estão, não só para avisar das nossas aulas semanais, mas para ter mais interação, para a gente poder eh, se aproximar, se aproximar. E uma ideia que eu tive também é de a cada aula do Zoom ler um pedacinho do meu livro. A gente ir estudando o meu livro aqui a cada semana, né? Toda quarta às 19 horas. Às vezes eu faço em outro horário para dar oportunidade a outras pessoas, mas em geral é quarta-feira. Estávamos fazendo às 20 horas, mas eu vi na enquete que 19 horas é melhor, mudamos para 19 horas. Vocês gostariam? Me fala aí no chat ou me põe a reação, um joinha, se você gostaria de que a cada aula aqui do Zoom a gente leia, estude um pedacinho do meu livro, da Era dos Talentos. Me fala isso daí, ou aí tem o botão de reagir, que você pode pôr um joinha. Ó, a Chelsea já disse que gostaria. Girlane está estudando para ser terapeuta, legal. E no que você trabalha hoje, Girlane? Rio de Janeiro. Eu morei no Rio de Janeiro, em Ipanema, durante 6 anos. O Jean é psicólogo, mora em Sergipe. Ê, Jean, Sergipe, nosso norte, nordeste, né? Que maravilha. Delbrando está em Minas. No que o Jean trabalha? Girlane tem uma pizzaria. E aí, enquanto o pessoal come pizza, você vai dar aí umas terapias, é isso? A terapia da pizza? Eu adoro usar criatividade, gente, porque fazer mais do mesmo, que muita. Quantos terapeutas tem no mundo? Agora, quantos terapeutas têm experiência como dono de pizzaria? Será que não dá para juntar? Eu adoro provocar assim a criatividade das pessoas, porque tem que se diferenciar no mercado. Você tem que se diferenciar. E por isso que eu digo, aproveitar os teus talentos, paixões,
diferenciais, expertises, valores, sonhos, tem várias coisas da tua. Na verdade, é o processo de individuação, de você se individualizar, sair da massa, ver a tua identidade, tua essência, tua individualidade, e a partir disso você constrói toda a tua vida, tá? E os relacionamentos. E o Debrando dá treinamento de controle emocional, que legal. Gilane tem um projeto de mulheres, maravilha. E aí, gente, quem que vai fazer pergunta? Eu dei tempo aqui para vocês fazerem pergunta, né, Renata? Tem uns 5 minutos mais, aí vai dar as 8. Quem quer fazer pergunta? Coragem, coragem. É que você trouxe, né, doutor, bastante conceito sobre o emitol, né? Mas na prática, vamos, assim, se você puder trazer um exemplo, de como conduzir a aplicação do teste, né, do emitol, do método, dentro de uma organização, dentro de uma empresa, que estratégia você utilizaria, primeiramente, para Ah, que todos que estão aqui possam entender na prática como que maravilha, seria essa abordagem? maravilha. Então, ó, obrigado pela pergunta, Renata. Alguém mais quer saber isso? Então é o seguinte, eu vou contar um case, né? E vou mostrar o relatório do Emitol dessa pessoa. Quando ele fez o Emitol, ele estava como diretor da Faculdade de Tecnologia do Senai, em Florianópolis. Eu morava no Rio de Janeiro, né? E a esposa dele fez um trabalho comigo, indicou para ele, e aí ele me contratou para fazer um treinamento para ele e para os coordenadores de áreas da faculdade naquela época. Então foi um trabalho com ele e o diretor e os coordenadores de área. Eram umas 20 pessoas. E aí eu apliquei o Emitol em todos. Nesse caso, juntei todo mundo, passamos 3 dias juntos num retiro, né, num treinamento, uma imersão, e eu dei a conhecer para todos os resultados do Emitol de todos, para cada um entender a si e entender os outros. E aí a gente fez dinâmicas onde cada um tinha que estar nos seus talentos, paixões, fortalezas, complementar os outros e juntos superar os desafios que eu ia colocando. Foi extraordinário. Para você ter uma ideia, antes de eu mostrar o relatório, o desempenho dessa equipe passou a ser tão bom, que ele foi promovido, ele foi depois para Brasília, promovido para um programa nacional. Depois foi promovido e voltou para Santa Catarina como superintendente do Sistema S, né? SESI, Senai, Senag, etc., de toda Santa Catarina. E agora ele já delegou isso e está no board e no conselho. Eu tenho o depoimento dele, ele falou uns 4, 5 minutos, um super depoimento, Fabrício Machado, ali no meu canal do YouTube. Eu vou mostrar o relatório dele para vocês verem. Claro que muitas vezes eu mostro esse relatório e eu ponho o nome fictício, Paulo Bom Sucesso, mudei o nome aí, né? Vocês estão enxergando aí? Me faz um joinha se estão enxergando. Beleza. Então, olha, só pus ali, executivo e diretor. Aqui é uma introdução, né? Olha lá. O primeiro diagnóstico é dos 4 talentos elementares, que tem a ver com os 4 elementos da natureza, com os símbolos, tem a ver com os 4 temperamentos, tem a ver com o DISC, o MBTI do Jung e outras metodologias. Então, você tem aqui a linha do zero, que significa neutro, o mais 100 aqui, que significa adora e tem muita facilidade, ou seja, muito talento. E o menos 100 do outro lado, que é detesta e tem muita dificuldade, ou seja, extrema debilidade. E a primeira etapa, os primeiros 10 minutos do Emitol, você responde a 10 questões de cada um, são 40 em total. E aqui é a média, então das 10 questões do fogo transformador, a média dele deu isso. Das 10 questões do sensível, emocional, água, deu isso.
do ar intelectual deu isso, e do prático terra deu isso daqui, né? E foi uma avaliação em que ele respondeu pensando nele desde que nasceu até aquele dia, a vida inteira, os padrões dele. Então dá para se ver aqui que as fortalezas dele estão no fogo e na água. Ou seja, ele é líder, né? Ele é um diretor. Então é essa coragem de se expor frente aos outros, esse desejo de influenciar as outras pessoas, de essa ousadia de assumir desafios, riscos, essa vontade de transformar, superar a si e aos demais, e assim por diante. E, quase mesma nota, essa sensibilidade humana, relacionamento humano, empatia, compaixão, generosidade. E realmente, lá nos 3 dias de treinamento, ele demonstrou isso, muito forte. Então, o estilo de liderança dele é um estilo fogo com água. Eu brincava sauna a vapor, fogo com água, né? Já a parte operacional prática e a parte de ficar detalhando racionalmente, ele desenvolveu como competência, mas não era a área de talento principal dele e até a praticidade era um pouco de dificuldade que ele tinha. Então, sabendo disso, aí o cargo dele é interessante, porque é um cargo estratégico, mas ele não é o cara muito da intelectualidade da estratégia, ele é mais da visão, né, o visionário intuitivo e que une a equipe. Então ele precisa de outros que complementem ele, trazendo análise de dados, planejamento estratégico e trazendo a operacionalidade da coisa. Entende? E aí na equipe a gente viu quem era complementar com ele, quem era espelho parecido com ele. E claro, na quando eu dou a sessão de devolutiva, aí eu mergulho nisso para ver a individualidade. O quê? Porque lá embaixo tem textos de cada um. Então, no texto aqui do fogo do transformador, eu vou ver o que a pessoa leu e se identificou. E vou entender como é que é na vida dela isso. Vamos supor que a pessoa fala: Ah, olha aqui, eu me identifiquei muito aqui com autonomia e criatividade é o principal. Ah, como é que é na tua vida isso daí? Como é que é no teu profissional? Me conta de momentos que você usou da melhor forma esses talentos. Então eu vou mapeando em cada um deles de forma mais específica, entende? O Emitol ele me dá uma base e depois eu tenho um aprofundamento individualizador disso daqui na sessão. Depois tem a segunda tipologia, que é dos TRPPs, onde aí eu tenho a bússola dos talentos. Vamos ver se vocês veem. Me fala se apareceu a bússola para vocês. Faz um joinha se sim. Apareceu a bússola? Ah, então é porque eu tenho que. Mas. Ah, tá. Agora sim? Tá vendo aqui no centro os quatro talentos elementares, os TS, e aqui em volta os 16 TRPPs, talentos de realização pessoal e profissional. Aqui estão as inteligências múltiplas, os 9 tipos do Enneagrama, e os 34 talentos da Gallup, os 7 chakras do Yoga, os 8 caminhos ancestrais e muito mais. Então, eu organizei nesses 16 grupos e aqui você vê qual que, em primeiro lugar, é o talento principal. No caso do Fabrício, olha aí, liderança. Pô, o cara é diretor, né? Tava diretor e o seu maior talento é de liderança. Legal, tudo a ver. Aí sim, às vezes o diagnóstico mostra que a pessoa está num cargo, numa função que não tem nada a ver, que até é contrário à natureza dela, né? Então, e claro, como líder, tem toda uma carreira para ele se desenvolver cada vez mais, que é o que ele tem feito. Mas olha só esses outros talentos aqui: criativo, comunicador, científico, tecnológico, filosófico, estratégico. Então, não é qualquer líder. É alguém que também tem talento para criatividade, para comunicação, para ciência e tecnologia, é uma faculdade de tecnologia, e para filosofia e estratégia.
E aí a mesma coisa, a gente depois foi nos textos e vê o que que foi o que ele mais se identificou de cada um desses daqui. Como é que é na vida dele? Aqui tem até, ó, declaração de identidade, declaração de missão e vai adaptando para a individualidade da pessoa. Então, voltando aqui, e depois desse diagnóstico, enquanto você está respondendo, ele estava lá respondendo o Emitol, aqui já foram 20 minutos mais ou menos de responder, aí o sistema vai trazer de mais de 2.500 profissões, especialidades, cargos e funções que estão agrupadas por temas afins, são os talentos temáticos, traz o que tem a ver com esses talentos. Olha aí, de 10 grupos de líder, ele se identificou em utilizar o talento líder para administrar negócios. Dos 10 tipos de talento, de aplicação profissional do talento criativo, aqui, ó, resolução em criativa de problemas em ou entre pessoas e organizações ou países, e aqui tem vários exemplos, tem um etc. E a gente vê no caso da pessoa quais são as profissões, cargos, funções que mais têm a ver com esse grupo temático. E ali, olha lá, repetiu o líder, só que na educação. E depois ele me confessou, ele falou, Maxuri, eu adoro ensinar. Eu comecei dando aulas, mas como diretor da faculdade, ele me falou naquela época, eu não dou mais aulas e me faz muita falta. Então, isso produziu uma estratégia dele abrir algo do tempo dele para voltar a dar aulas, para canalizar esse talento e dar aulas na liderança da equipe dele, aula para equipe. E aqui esses dois, o filósofo estratégico científico e tecnológico, cruzaram em ciências sociais. Ele me falou: olha, eu me interesso muito em sociologia e nunca me aprofundei. E eu gostaria de integrar isso na minha carreira, nos meus negócios. E aí ficou de tarefa ele fazer isso. Então, desse mapa, olha só a riqueza do que confirmou, do que tem de novidade, entende? E aí, claro que a carreira dele tem que combinar estes 5 talentos temáticos aqui. E aí que vem depois o planejamento, identificar oportunidades, etc. E os últimos minutos do software, do questionário, do teste, ele respondeu sobre as competências que ele adquiriu nessa, cadê? Nessa área aqui, dessas 16 áreas. De modo que a gente vê a comparação do talento natural e da competência adquirida. Olha como em liderança é excelência, porque ele também, quando fez esse MTOL, tinha alta competência, não só alto talento. Comunicador, até mais competência, criativo, científico e tecnológico, não tanto talento, mais competência que talento. Então, o talento dele é mais de liderar, comunicar e criar do que a parte mais científica e tecnológica, entende? De programação, de uso de tecnologia, desenvolvimento de tecnologia. A parte do filosófico estratégico, médio talento e pouca competência. Aqui saiu o organizador, que não tinha tanto talento, por isso não apareceu lá em cima, mas tem uma competência significativa, então aparece aqui embaixo. Ó. Ele também tem uma competência de organização, que é um apoio. É um apoio. E aí vem os textos explicativos de tudo isso, gente. É uma Bíblia. É se ver no espelho. Com base nesse relatório, nessa ferramenta, nós. Por isso que isso dá muita segurança quando eu formo os meus mentores, quando eu formo meus analistas, multiplicadores do método, porque a pessoa faz o emitol, lê o relatório, marca o que se identificou, vem para a devolutiva e tem todo um roteiro de devolutiva, aí fica tudo mais fácil. E depois outras técnicas e ferramentas que aprofunda, individualiza e vai depois também trazendo quais são os valores, quais são os sonhos, as expertises, várias outras coisas, e depois a gente junta tudo isso para formatar a declaração de missão, visão, valores, propósito, o planejamento de carreira, de negócios, de vida e dar o acompanhamento nesse desenvolvimento. Fala, Renata!
Olha só a pergunta da Renata, tudo que gerou aqui. Aproveitando o ensejo, sobre até a questão do feedback, né, do retorno junto a você, né? Se o cliente, de repente, ele só optar em fazer apenas o teste, o emitol, e não aderir aí ao retorno por N motivos. Aham. Qual a melhor forma ali para conduzir? E além da leitura, tem alguma dica, orientação para que seja proveitoso e que não gere, de repente, algo tipo, nossa, me vendido o Emitol, porém eu não tive aqui um melhor direcionamento, até para melhor aproveitamento do teste, não ficar É. aquela má impressão Então, em primeiro ou lugar, dúvida, né? em primeiro lugar, eu não chamo de teste porque o que tem de testes hoje de internet e não dá para comparar com a profundidade do Emitol, né? Então eu já usei a palavra teste, agora eu uso diagnóstico, ainda estou buscando a melhor palavra. Mas enfim, primeiro, o relatório ele dá o diagnóstico, tá lá os talentos, as competências e tá lá os caminhos profissionais. Então tem esse direcionamento, tá lá. Agora, a pessoa pode não ter clareza o que fazer bem com tudo isso, como unir tudo isso, como, né? Porque o ser humano é complexo. O ser humano é complexo, é profundo, e tal. Por que ela não faria a devolutiva, né? E receber pelo menos uma sessão de 1 hora comigo ou com alguém da equipe para receber uma orientação? A única razão que eu vejo seria econômica. A única razão seria econômica. Então, e econômica significa não que ela nunca vai fazer, que ela ainda não vai fazer. E ela vai trabalhar com o que está no relatório. Agora, o livro pode ajudar, a Era dos Talentos. Outra coisa pode ajudar, os mentores que eu formo, que estão começando a aprender, então eles precisam praticar. Então tá, faz algo gratuito, pagando algo simbólico com um aprendiz, o aprendiz pratica e recebe alguma orientação humana. Não é o mesmo que comigo, que tenho 30 anos de experiência e sou criador do método, mas, né? Outra opção, que aí eu estou desenvolvendo, um agente de inteligência artificial, com tudo isso daí que pode dar esse suporte, tanto ao meu multiplicador do método, quanto aos clientes. Mas isso ainda está em preparação. Tá? Respondi sua pergunta? Ah, o término dessa pergunta você vai entender na nossa devolutiva marcada para amanhã. A Renata, ela tá assim, porque ela fez ontem, hoje, ela fez o teste dela, acho que foi ontem, o Emitol, leu o relatório. Já leu o relatório? Parcial. Tem que terminar de Ah, ler o já relatório comecei. e, de Isso. preferência, sublinhar ou Oi. marcar a estrelinha onde você Sim. mais se identificou. Na devolutiva, em geral, assim, quando a pessoa chega ao final, fala: Nossa, valeu totalmente o investimento. Isso daqui devia valer muito mais, né? Porque um insight, um direcionamento, às vezes eu até utilizo as técnicas de visualização ativa de futuro, de trazer por intuição do inconsciente informação, tem várias ferramentas que faz uma diferença para a pessoa, é um salto, é um salto. Realmente vale muito a pena esse investimento, tá? E claro, o ideal, tem gente, a Lorena chegou aí. A Lorena começou, me pagou 12 sessões, 3 meses, toda semana, mentoria comigo, antes mesmo de entrar na formação. E ela me contou que quando ela se inscreveu para a formação, né, ela pode falar isso se quiser abrir o microfone, mas quando ela estava decidindo se fazer ou não um investimento, ela foi olhar os depoimentos no meu canal YouTube. Conta aí, Lorena. Boa noite. Eu entendo esse questionamento da Renata, por isso, porque a gente fica um pouco insegura. Aí eu fui olhar no site os depoimentos. E aí eu fiquei assim, maravilhada. E vocês vão ver que tem diversas áreas. Convido vocês a irem lá olhar também.
Tem diversas áreas de pessoas que deram um salto na carreira porque fizeram esse diagnóstico. E estão usando os seus talentos da melhor forma possível, sendo felizes e ganhando dinheiro com isso. Então, E a tua experiência aí, fazendo mentoria comigo, fazendo a formação? Conte. é a certeza que eu estou no lugar certo. Estou feliz, então a gente trabalha mais feliz, mais motivada, a seguir com a vida e transformando e trazendo coisas boas para a nossa sociedade. Porque se todo mundo trabalhasse fazendo o que ama, não ia ter uma sociedade melhor. Imagina, é o que eu chamo de a era dos talentos. Tudo começou quando eu li o livro Paraíso da Abundância, eu descubra seus pontos fortes e estava meditando e me veio essa visão. Bom, eu estava estudando também sobre a era dourada da Atlântida, da Lemúria, e estava imaginando como é que seria no futuro a humanidade toda no florescer e frutificar dos seus talentos e dons a serviço do bem de todos. Nossa, aquilo me mexeu comigo de uma forma que foi o start do meu propósito dessa missão, né? Então, a Lorena tão engajada e transformando a vida dela que eu e a Nayara convidamos. Ô, Lorena, quer fazer parte da equipe, dedicar algo do teu tempo para atender comercialmente? A gente precisa de uma pessoa para atender comercialmente nossos clientes e potenciais clientes. E hoje é o primeiro dia dela. Então eu até coloquei ela no. Oi, Siri. Coloquei ela nos grupos lá de WhatsApp. Espero que todos estejam em algum dos grupos do WhatsApp e coloquei já a Lorena lá de administradora, porque ela vai ser agora esse contato, né? A Nayara é mais da parte estratégica e a Lorena vai estar mais esse contato com vocês para ajudar vocês, conversar um a um. Então, vocês têm aí o WhatsApp dela, né? No chat aqui que eu deixei. Talvez se chegou gente depois, podemos pôr de novo aí. Vou pôr de novo o WhatsApp da Lorena. Aí tá. Então, aula maravilhosa. Ai, obrigado. Então, contem aí com a Lorena, conversem com ela, como é que você pode iniciar aí tua jornada, fazendo teu diagnóstico, fazendo teu planejamento, recebendo orientação estratégica. Olha, vai voltar multiplicado para você, esse Ah, investimento, tá bom? É isso, gente. Gratidão. E, uau, já passou 1h e 17 entrou minutos. mais alguém. Mais alguém? Quem? Não. Não tem o nome. Alguém mais quer falar? Quer fazer uma pergunta? Bom, podem enviar depois aí para a Lorena. Então, gente, vamos procurar fazer o grupo WhatsApp mais interativo e nas próximas aulas do Zoom também vou trazer do meu livro Era dos Talentos. A gente vai ir estudando esse livro. Quartas, 19 horas. De Belém do Pará, que beleza! Eu estou em Florianópolis, Ilha da Magia. Venham. Eu vou fazer um encontro em novembro para os que estão na formação, mas de repente vai abrir para alguns de vocês. Vamos ver. Para virem em Floripa aqui me visitar. Um abraço, gente! Depois eu ponho o replay ali no grupo WhatsApp. Quem perdeu uma parte pode assistir tudo. Valeu! Boa noite! Valeu, Renata, pela pergunta. Obrigado aí, Lorena e Nayara, pelo apoio.